Na sétima aula, completaremos o conteúdo sobre signals e slots. Na aula passada, criamos e utilizamos os pré-definidos, que eram criados automaticamente através do Qt Designer. Hoje, vamos explorar os personalizados, os quais podem utilizar funções determinadas por nós. Para o estudo, eu vou utilizar uma interface composta por somente um botão que eu já criei e já transformei em um arquivo .py. A primeira coisa que vamos fazer é trabalhar com slots personalizados. Então, quando clicarmos em um botão, por exemplo, nós podemos invocar uma função que nós definimos. E essas funções devem estar em um arquivo separado. Como eu disse na aula 5, nós devemos utilizar esse arquivo para inserir todas as funcionalidades do nosso código. Então, eu vou trabalhar com o mesmo arquivo que eu desenvolvi na aula 5. Para definir funcionalidade, primeiramente, devemos dizer qual que será o widget e qual será a ação que ele vai sofrer. Seguindo a sintaxe que eu criei na aula passada, e que eu vou colar aqui nesse código, nós devemos primeiramente invocar um objeto, em seguida definir um signal e conectar esse sinal a um slot válido. Todos os nossos widgets estão criados e configurados no arquivo interface.py, que foi gerado através de um arquivo .ui. E para acessar o botão 1 que está nesse arquivo, nós devemos utilizar a instância da classe UI janela principal, que foi o que eu fiz no arquivo principal.py, nessa linha aqui. Então, nós devemos, para acessar o botão, utilizar o self.ui. Portanto, podemos acessar todos os widgets que existem no arquivo interface.py. Então, no botão 1, por exemplo, quando ele sofrer um clique, o sinal emitido vai ser conectado a um slot chamado função 1. Então, através da nossa instância da classe janela principal, eu vou dizer que o botão 1, quando sofrer o sinal clicked, vai ser conectado a um slot chamado self.função1. Esse slot ele não foi criado e eu vou criar ele fora do método de inicialização. Então, aqui eu coloco def função 1. E a única coisa que vai ter entre os parênteses será o self. O PyQt ele permite que qualquer função do Python seja usada como um slot quando nós estamos conectando sinais. Porém, em algumas vezes é necessário marcar um método explicitamente como sendo um slot, utilizando um recurso chamado decorator ou decorador. Então, ao criar o método função1, eu vou explicitar para o Qt que esse método é um slot. Para isso, logo acima dele, nós devemos inserir o arroba, que é a marcação especial, seguido do Qt Core, que é a biblioteca base para os signals e slots, e por fim, o decorator pyqt slot, que indica que o método logo abaixo é um slot Qt. E esse método aqui, ele somente vai printar o texto botão 1 clicado. Executando esse código, vocês verão que se eu clicar no botão 1, será printado aqui no console ao lado, botão 1 clicado, que foi o que a gente definiu aqui. Então, a conexão entre o sinal de clique com a função que a gente acabou de definir está funcionando. E por que a gente tem que usar esse decorator se, ao executar o código, o Qt já faz toda a ligação entre signals e slots? Se a gente não utilizar o decorador de slots, a conexão entre signal e slot é feita manualmente pelo PyQt, através de um loop que procura, para cada objeto da interface, um signal e um slot correspondente. Então, quando a gente utiliza o decorador, há a vantagem de redução de memória usada e também a vantagem de menor tempo de execução. Portanto, é melhor usar o decorador. Agora, vamos para a parte que talvez seja a mais complicada.
a geração de signals personalizados. Até o último exemplo, nós usamos um signal pré-definido chamado clicked. A partir de agora, podemos gerar os nossos próprios signals que podem carregar valores. E como que isso funciona? Basicamente, nós podemos criar um novo signal que poderá ou não ter um tipo. E após isso, nós podemos utilizá-lo no nosso código, emitindo a informação desse signal para um slot que vai aceitar ou não valores. Então, vamos começar entendendo como criar esses signals personalizados. Primeiramente, todos os signals criados devem estar em uma classe que seja subclasse de QObject. Isso porque essa superclasse é a base para a comunicação entre objetos. Logo, nós devemos criar uma outra classe em nosso código, que ficará com todos os signals personalizados. Por isso, eu vou chamá-la de sinais. E ela vai ser subclasse da classe QtCore.QObject. Então, aqui na parte de imports, eu vou dizer que de PyQt5 eu vou importar o módulo QtCore. Vou salvar o código e continuar com a nossa classe. Aqui dentro da classe sinais, sem a necessidade de nenhum método, nós vamos criar um atributo de classe com o nome que você queira dar. No meu caso, eu vou colocar sinal1. Você não pode definir novos signals como sendo variáveis de instância, ou seja, do tipo self.variável. Após isso, nós vamos igualar esse atributo da classe à variável QtCore.PyQtSignal. Entre os parênteses do PyQtSignal, nós devemos informar primeiramente quais são os tipos desse sinal. Eles podem ser int, float, string, boolean, podem ser também listas, tuplas, dicionários ou também podem ser vazias, sem nenhum tipo. Isso quer dizer que não haverá argumentos que serão passados. E para facilitar o entendimento, eu vou começar nesse sinal1 deixando-o sem nenhum argumento. Em seguida, depois que você define um tipo, você pode definir o parâmetro name. Através desse parâmetro, nós definimos um nome para o sinal. Se a gente não utilizar essa opção, esse name vai adotar o nome do atributo da classe, no caso, sinal1. Se você utilizar esse name, a gente pode definir dois nomes diferentes para o mesmo sinal, usando tanto o nome da variável, sinal1, como o nome definido nessa opção name. Por enquanto, eu vou tirar essa opção. Agora, vamos criar na nossa classe tela um novo método. Então, vou criar um def chamado recebe_sinal. E entre os parênteses, nós inserimos o self. E aqui dentro desse método, eu vou printar o texto sinal emitido com sucesso. Agora que a gente já tem o slot, nós devemos emitir o nosso sinal personalizado. Para isso, você pode emiti-lo através de um método que é chamado por outro sinal, como por exemplo a função 1, que é acessada após o sinal clicket do botão for acionado, ou você pode emitir no próprio método de inicialização. Assim que a nossa tela for aberta, já vai ser rodado esse nosso sinal 1. Para ficar mais claro, eu vou emitir esse sinal 1 a partir da função 1. Primeiramente, nós devemos criar uma instância da classe de sinais para acessar o sinal 1. Então, eu vou criar aqui uma instância self.sinais, que vai ser uma instância da classe sinais. Dentro do método que será emitido o sinal 1, nós devemos, além de emitir o sinal, também conectá-lo a alguma coisa. Então, nós devemos utilizar a nossa instância para acessar o sinal 1 e conectar esse sinal 1, utilizando o connect, a algum slot, que no caso é o self.recebe_sinal. Agora que o nosso sinal 1 ele já está conectado
com o nosso slot chamado recebe sinal, nós devemos emitir o signal. Para isso, nós vamos utilizar a nossa instância para acessar o sinal 1 e utilizar o método emit. Com isso, nós temos o nosso sinal personalizado funcionando. Então, executando esse código, eu vou clicar no botão. Então, aparece o primeiro print de botão 1 clicado e, em seguida, aparece o print sinal emitido com sucesso. Isso quer dizer que o nosso sinal 1 ele conectou efetivamente com o slot recebe sinal e também foi emitido. Outra coisa que eu quero mostrar é que se você clicar no botão mais uma vez, o print sinal emitido com sucesso da nossa função recebe sinal vai ser printado 2 vezes. Se eu pressionar o botão novamente, vai ser printado 3 e assim por diante. Isso porque nós não desconectamos essa emissão de sinal do slot recebe sinal. Então, a cada clique do botão, um novo sinal é emitido, porém os anteriores ainda estão conectados. Portanto, nós temos que, a partir do sinal 1, desconectar esse sinal. Então, executando o código novamente, se eu clicar no botão 1 e clicar várias vezes, será printado somente uma vez. Os sinais personalizados são bons para quando você precisa passar algum valor como argumento para um método. Então, por exemplo, na classe de sinais, eu vou criar um sinal 2, que vai ser em qtcore.pyqtsignal e vai ter como tipo uma string. E a opção name eu vou pôr como sinal str. Como nosso sinal ele tem um argumento do tipo string, nós devemos criar um slot que aceite a passagem de parâmetros. Então, def recebe sinal 2 vai ter o self e também um valor que será passado. E o que esse slot vai fazer vai ser printar esse valor que vai ser passado. E agora não muda muita coisa. A gente pode copiar essas 3 linhas aqui da função 1, copiar e só trocar o nome para sinal 2 em todos os objetos. A única coisa que muda é que como o nosso sinal ele tem um parâmetro string, na emissão desse sinal nós devemos passar essa string. Então eu vou colocar sinal 2 enviado. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que nos 2 slots eu não coloquei a definição com o decorador. E isso é recomendado fazer. Então, eu copiei esse qtcore.pyqtslot, coloquei na recebe sinal, e na recebe sinal 2, nós devemos informar que esse slot também vai receber um argumento, que será o string. E esse é outro ponto muito importante de utilizar esse decorador. Caso esse recebe sinal 2 recebesse diversos sinais e esses sinais tivessem diferentes tipos, nós simplesmente sobrecarregaríamos ele com diversos tipos de dados. E ele funcionaria da mesma maneira, diferenciando os dados e conseguindo acessar todos da mesma forma. Executando esse código, vocês vão ver que se eu clicar no botão 1, o sinal foi emitido com sucesso e o print apareceu 2 vezes porque eu conectei o sinal 2 no slot errado. Então, trocando aqui o nome para sinal 2 e executando novamente o código, vocês poderão ver que se eu clicar no botão 1, o sinal 2 foi enviado com a mensagem que eu defini aqui e também o sinal foi emitido com sucesso do primeiro slot recebe sinal. Essa foi a aula de hoje para entender como que funciona bem essa parte de sinais e slots personalizados. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.